Olá, queridas irmãs, tudo bem? Eu fui convidada pela Sociedade Socorro para deixar uma mensagem. E eu fiquei pensando nesses tempos difíceis que a gente anda passando e eu queria compartilhar com vocês uma escritura que tem sido minha base todos os dias, que encontra-se em Provérbios 3, dos versículos 5 ao 8, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então, essa escritura me conforta porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo, né? Nem no nosso trabalho, nem na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no mundo. Mas o Senhor diz que a gente não tem que ficar se preocupando com as coisas e que a gente tem que reconhecer que é a vontade dele que está acontecendo e que assim ele vai endireitar os nossos caminhos. E aí eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente tem muita dificuldade em achar que as coisas ruins, elas podem se transformar em coisas boas, ou que pessoas estão assim, perdidas. E aí eu comecei a buscar ajuda no livro de Mórmon e encontrei a história de Amon. Eu só vou ler o resumo dela, que diz assim, que Amon era filho de Mosias. Então, no livro de Mórmon, o filho do rei Mosias, Amon, serviu como missionário e seus diligentes esforços ajudaram a converter muitas almas a Cristo. Então, aqui ele vai falar sobre um resumo, né, de como que era a vida de Amon. Será que Amon sempre foi bonzinho? Não. Em certa época, foi um incrédulo que procurou destruir a igreja. Um anjo apareceu a ele e a seus companheiros. Arrependeu-se e começou a pregar a palavra de Deus. Recusou-se a ser rei, preferindo ir à terra dos Lamanitas pregar a palavra de Deus. Tipo assim, deixar de ser rei, largar tudo, mordomias, para ir para o meio de um povo que era o mais difícil de todos. E aí ele foi com a fé, sem saber o que iria acontecer. E ele fez a parte dele. Ele jejuou e orou buscando orientação. E nesse trabalho missionário, ele foi levado cativo. Ele serviu o rei Lamone. Ele pregou ao rei Lamone. E agradeceu a Deus e viu-se dominado pela alegria. Ele agradeceu a Deus porque quando ele encontrou os amigos dele, os companheiros dele, ele ficou com tanta alegria de ver que eles tinham feito um trabalho que jamais poderia eles imaginarem. E ele fala que seus conversos nunca se afastaram. E ele falou aqui, e tem uma escritura que a gente decorava lá na missão, que para mim, assim, é fundamental, que é em Alma 26, 22. Diz assim: Sim, aquele que se arrepende e exercita a fé, e faz boas obras, e ora continuamente sem cessar. A esse é concedido conhecer os mistérios de Deus. Sim, a esse será concedido revelar coisas nunca antes reveladas. Sim, a esse será concedido levar milhares de almas ao arrependimento, assim como a nós nos foi concedido levar esses nossos irmãos ao arrependimento. Então, essa escritura, quem está falando é o próprio Amon, que ele fala que toda pessoa, quando a gente olhar para o mundo e falar, nossa, não tem para quem pregar o evangelho, qualquer pessoa
que exercer fé, que ele se arrepender, ele tiver fé em Jesus Cristo e ele buscar orar, conhecer as escrituras, ele vai saber que vai ter um testemunho tão forte, a conversão dele vai ser muito vigorosa, que ele vai poder conhecer os mistérios de Deus. E assim levar muitos ao arrependimento. Muitas vezes, né, a gente precisa passar por algumas coisas para que a gente possa sentir, entender. E aí que a gente conhece os mistérios de Deus, os desafios, a gente paga, a gente obedece os mandamentos e aí sim a gente conhece os mandamentos de Deus, os mistérios de Deus. E que Deus, ele é maravilhoso. E que se a gente confiar nele nesse momento, mesmo que pareça estar tudo dando errado, e não ficar pensando, não ficar se torturando, mas confiar realmente em Deus, que ele tem o poder de fazer um milagre. Porque a gente vê a história de Amon e os filhos de Alma, quantas coisas eles fizeram de errado. Mas um dia que eles se arrependeram e queriam que ninguém sofresse. Um outro exemplo é Enos, que nos dá que a gente não pode desistir dos filhos, dos parentes, porque de tanto ele ouviu o pai dele, ele começou a clamar ao Senhor e o Senhor responde às orações. Então é essa mensagem que eu queria deixar, dizendo que eu sei que realmente Deus, ele ouve nossas orações. Quando nós não podemos fazer nada, nós por algum parente, por alguma pessoa, que a gente pode sim orar. Ela é poderosa. E o Senhor, ele age em nossa vida quando nós temos fé. Precisamos ter fé nele, em tudo que está acontecendo, que é por um propósito, e que as pessoas que nós mais amamos, que pode ser que no momento não estejam fiéis, eles podem sim, através da nossa oração, de a gente continuar demonstrando nosso amor, eles virem a Cristo. E esse testemunho que eu gostaria de deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.